Olá, as vacinas revolucionaram a saúde pública no mundo ao prevenir doenças mortais. Mas quando falamos de uma pandemia respiratória como a Covid-19, a cobertura vacinal coletiva se torna tão importante quanto a individual. Este é atualmente o maior desafio global para conseguir erradicar a doença. A repórter André Godoy conversou sobre esse assunto com dois grandes especialistas. Vamos assistir. A quarentena imposta pela maior crise sanitária dos últimos tempos se estendeu mais do que qualquer um poderia pensar. Depois que o paciente zero foi identificado no Brasil, em fevereiro de 2020, a circulação nas ruas foi restrita a partir de março do mesmo ano e, apesar de períodos de flexibilização, o isolamento foi retomado diversas vezes conforme aumentava o número de internados e mortos. Este padrão só começou a ser quebrado em 2021, com a chegada das vacinas. As vacinas, ao lado da água potável e do uso de antibióticos, revolucionaram a medicina. Aumentaram em cerca de 30 anos a expectativa de vida, reduziu no mínimo pela metade a mortalidade infantil, ao livrar a população de males como o sarampo, a coqueluche, a paralisia infantil, as pneumonias, as diarreias, as meningites, doenças que faziam vítimas milhares de crianças no primeiro ano de vida, nos primeiros anos de vida, e também adultos. A primeira vacinação no Brasil aconteceu em 1804 contra a varíola, que na época era uma das doenças mais temidas, com taxa de mortalidade de até 40%. Muito tempo depois, a vacinação em massa surtiu efeito e o último caso de varíola registrado no país foi em 1971. Já em 1973, foi criado o Programa Nacional de Imunizações, que obteve muitos resultados e colocou o Brasil como referência mundial de vacinação. Nesses períodos, principalmente na década de 70, o movimento vacinal ganhou muita força no Brasil pela erradicação da varíola e da poliomielite. E de lá para cá nós vimos tendo um sucesso muito grande em manter as doenças infantis, e mais tarde nós começamos também com a gripe, a vacina da gripe, para adultos e idosos, né, com grande sucesso também a campanha de vacinação contra a gripe. Mas, diferente das campanhas anteriores, a vacinação contra a Covid-19 no Brasil demorou a ganhar impulso, o que custou milhares de vidas. Os últimos 10, 15 anos foram desastrosos para a área de produção de imunobiológicos no Brasil por falta de política pública, né? E, de repente, apareceu uma pandemia e nós não estávamos preparados. Mesmo assim, Butantan e a Fiocruz saíram correndo atrás de vacina sem que houvesse uma disposição do Ministério da Saúde para fazer isso. Eles foram, por vontade própria, atrás de vacina. A situação no Brasil seria desastrosa mesmo se não fosse Butantan e Fiocruz. A corrida da ciência por imunizantes garantiu vacinas com diferentes biotecnologias e outras 100% nacionais estão a caminho. Nós temos 4 vacinas no Brasil de 3 diferentes tecnologias, né? A vacina da Janssen e da AstraZeneca são vacinas com a mesma tecnologia, que usam um chamado vetor viral, um outro vírus, um vírus causador de resfriados, que carrega o coronavírus para o nosso corpo, estimulando a produção de defesa e de anticorpos. São as chamadas vacinas de vetores virais. Uma segunda modalidade de vacina é a vacina antiga, de uma maneira antiga de se fazer, que é a Coronavac, chamada vacina de vírus inativados. Você cultiva o vírus todos, mata o vírus, o coronavírus, e a vacina é feita com esse extrato, com este concentrado de vírus inativados. E a terceira tecnologia é a vacina de RNA mensageiro, que é a vacina da Pfizer. Essa vacina faz com que leve para o nosso organismo um código genético do vírus, não é o vírus inteiro, é um segmento muito pequeno do seu genoma, e que vai fazer com que a proteína S, aquela proteína mais específica do coronavírus, seja produzida no nosso corpo, e aí sim nós produzimos a defesa. Então são tecnologias bastante diferentes,
com número de doses diferentes, né? A Janssen é uma dose, as outras 3 são 2 doses, intervalos diferentes entre as doses, Coronavac é de 1 mês, AstraZeneca e Pfizer de 3 meses, com temperaturas de conservação diferentes, com preços diferentes, algumas mais doloridas, algumas que têm chance maior de dar febre, mas todas têm em comum sua alta segurança, são vacinas que raramente dão efeitos colaterais graves e todas são excelentes na prevenção das formas graves da Covid-19. Eu não me surpreendo com a velocidade com que apareceram as vacinas, porque havia conhecimento acumulado e houve um esforço concentrado muito grande por parte da ciência no mundo inteiro para desenvolver essas vacinas, né? No Brasil, nós temos hoje em desenvolvimento quase 30 vacinas, 3 das quais entraram em fase clínica. A do Butantan, a Butanvac, a da USP de Ribeirão Preto, e essa da Universidade Federal de Minas Gerais. Apesar do avanço da imunização, a liberdade de voltar a viver como antes da pandemia ainda não foi reconquistada. Medidas como o uso da máscara e distanciamento social são necessárias, pois com a Covid-19, enquanto todos não estiverem seguros, ninguém estará totalmente seguro. Se o Brasil conseguir ter uma alta cobertura vacinal, mas alguns países muito pobres, daqui da América do Sul ou da África, continuarem sem vacinação e com circulação do vírus, tudo poderá continuar. Por quê? Porque ao vírus continuar a circular, nós poderemos vir a ter novas variantes. E novas variantes poderão ser resistentes às vacinas hoje existentes. Então, nós temos que conseguir bloquear a ação do vírus, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Câmara Reportagem. Não saia daí.